Você, brasileiro que mora na gringa, já entendeu que precisa começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas quais são os ativos que você deve começar investindo? Qual estratégia? Aqui no canal já tem vídeo falando de qual corretora você deve abrir, estratégia de investimento, mas aqui vão uma dica de 3 ativos para você investir ainda em 2025, 2026, para você começar a fazer os seus investimentos. São ativos mais seguros e também que foram mais rentáveis nos últimos anos. Não esqueça que quando você faz investimento é para longo prazo. Porque quando você investe em empresas, empresas podem ter um trimestre ruim ou um semestre ruim, mas no longo prazo boas empresas vão ganhar dinheiro e você pode investir o seu dinheiro, o seu capital nelas. Eu sou Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu e aqui no Renda Gringa mostro tudo o que você precisa para se aposentar em moeda forte, chegando na sua independência financeira. Com moeda forte você pode inclusive ter independência geográfica, morando onde você quiser, porque a sua moeda é capaz de ter um poder de compra muito maior. Vamos diretamente já para o ativo número 1. Antes eu vou pedir para você dar um like já no vídeo, comentar tirando sua dúvida e seguir a gente lá no @Renda Gringa. E o primeiro ativo é uma seguradora francesa que também tem atividades em toda a Europa. É a empresa AXA. O código dela dentro da corretora para você comprar é CS. Com essa corretora você está investindo numa das líderes do mercado. Ela tem tanto seguros de vida, quanto de automóveis, quanto de casas, quanto de empresas. Ela trabalha com seguros basicamente de todos os tipos. Na minha tela agora você está vendo a performance dela nos últimos 5 anos. Ela se valorizou 131%, ou seja, mais do que dobrou o valor que você teria investido nela nos últimos 5 anos. Mas quando você olha um gráfico como esse, você não está vendo a renda passiva que ainda ela te paga. Eu vou fazer aqui um parêntese de 30 segundos. Existem 2 maneiras de você ganhar dinheiro investindo em um ativo. Sempre uso o exemplo de uma casa. Imagina que você compra uma casa e coloca ela para alugar. Você ganha o dinheiro do aluguel, que a gente chama de renda passiva, e no mundo das finanças, investindo em empresas, chamamos essa renda passiva de aluguel de dividendo. E essa casa pode se valorizar também. Você pode vender ela mais cara no futuro, tendo lucro, valorização. Então você pode ganhar tanto com a valorização quanto com a renda passiva que chamamos de dividendo. Aqui nesse gráfico você está vendo só a valorização, não está vendo os dividendos. Nessa tabela que você está vendo na minha tela aqui agora, você está vendo os pagamentos de dividendos ano a ano, né, de 2016 até 2025, quanto que ela pagou de dividendo, de renda passiva, por ação. Nunca esqueça, você compra uma ação de uma empresa e quando ela for pagar a renda passiva, pagar então esse dinheiro que está em caixa, ela vai distribuir para todos os acionistas, você recebe por ação. Então quanto mais ações você tem, mais você vai receber de renda passiva, obviamente, porque cada ação é um pedacinho de uma empresa. Então quanto mais pedacinhos você tem, mais você recebe do dinheiro distribuído que está no caixa dela. Então veja que em 2025 ela pagou R$ 2,15 para cada ação. Voltando no gráfico que eu mostrei já hoje para vocês, você está vendo que hoje uma ação está 39 euros, mas quando ela pagou os dividendos estava aproximadamente 35 euros, né? Ela se valorizou nesses últimos meses aí. Então se eu dividir 2,15 pelo valor de 35 euros que ela valia ali no mês de fevereiro, quando ela pagou os dividendos, a gente acha um dividendo de 6,1%. Significa que o investidor que comprou essa empresa teve um retorno só de renda passiva de 6,1%, sem contar a valorização que ele teve no período. Aí depende de quando você comprou e quanto ela se valorizou da data da sua compra até hoje, caso você queira vender ela. Se você investe por longo prazo, o que queremos é acumular o máximo possível de ações pagadoras de dividendo, porque assim a gente vai ter cada vez mais partes e a gente vai receber cada vez mais dividendo na nossa carteira. Essa é uma ação que eu tenho na minha carteira, recomendo para os meus clientes, então o que eu estou falando aqui para vocês não é só da boca para fora, as recomendações que vocês estão vendo aqui são recomendações que eu sempre coloco em prática. O segundo ativo não é uma ação, é um ETF, ou seja, é uma cesta de ações. O código dele é XDEQ, e ele é chamado de ETF Mundo Qualidade, ou seja, é uma cesta de ações onde dentro dessa cesta são colocadas somente empresas julgadas de qualidade. Aqui na tela você está vendo a definição dele, está em inglês, mas ele vai investir em 23 países desenvolvidos, então ele vai escolher empresas de 23 países desenvolvidos. Ele vai selecionar aqui, você está vendo em amarelo, High Return on Equity, ou seja, um alto retorno sobre o capital próprio, um ROI elevado, indicador de rentabilidade elevado.
Ele só vai selecionar empresas que tiveram ganho de um ano comparado ao outro, então desse ano comparado ao ano passado, né, tiveram crescimento e também com low financial leverage, ou seja, que não tem dívida ou tem dívida controlada, ou mesmo empresas que têm mais caixa do que dívida. Nessa imagem agora você está vendo em azul qual foi a performance então dessa cesta de ações de 2010 até hoje. Em amarelo você tem uma cesta de ações mundo, que é a cesta clássica, não é qualidade. Qual a diferença entre investir em um ETF, uma cesta de ações do mundo todo, e uma cesta de ações do mundo todo, qualidade? Você viu os critérios que eu citei agora de pouco, crescimento, rentabilidade, que não tem dívida. Então, em vez de colocar pedacinhos de empresa do mundo todo em uma cesta, a gente vai filtrar aquelas que não têm dívida, têm mais caixa, mais rentabilidade, mais crescimento. Então, a gente vai acabar eliminando muitas dessas empresas. Então, esse ETF seleciona só empresas do mundo todo de qualidade. Vale a pena lembrar que, utilizando esse critério hoje em dia, cerca de 75% das ações desse ETF são americanas. Então seria 25% desse peso de investimento no mundo todo e 75% concentrado nos Estados Unidos. Aqui você está vendo a rentabilidade nos últimos 10 anos foi de 14% ao ano, nos últimos 5 anos 12%, nos últimos 3 anos 19%. Lembrando que são rentabilidades médias, não significa que, por exemplo, nos últimos 3 anos subiu 19, subiu 19, subiu 19. Não, ele pode, por exemplo, ter feito 10% no ano, caído 10% no outro e feito 40% no terceiro ano. Então, é a média deu 19, certo? Por isso que você deve investir no longo prazo. De novo, você está investindo em empresas. Não tem como você exigir que todas as empresas tenham performance linear e subindo para sempre. Se você é empresário ou se você já consumiu alguma marca, você pode compreender que toda empresa vai passar por algum período de estabilidade ou mesmo de queda leve até o ponto onde ela continua progredindo e subindo no longo prazo. Então, se você investe numa boa empresa, mesmo as boas empresas podem passar por períodos complicados. Além disso, existem crises, existem problemas macroeconômicos, mas investindo em boas empresas, você sempre vai estar lucrando no longo prazo. Nunca existiu nenhum tipo de investimento mais lucrativo do que investir em boas empresas. Eu já mostrei isso em um outro vídeo, desde 1800 até hoje, passando por inúmeras guerras, guerras mundiais, problemas econômicos, conflitos, o investimento em empresas deu uma média de retorno de 7,5% no longo prazo já em moeda forte. E esses valores que você está vendo, uma média de 19%, 12% ali sobre 5 anos, uma média de 14% em 10 anos, sempre nesses gráficos, nessas análises, considera um investimento único, ou seja, alguém que investiu há 10 anos atrás e vai tirar o dinheiro hoje, ele teve uma média de rentabilidade de 14% ao ano. É diferente de quem investe mensalmente, como a maior parte das pessoas, que recebe um salário e investe um pouquinho todo mês. Por quê? Quem investiu há 10 anos atrás e tirou hoje, o dinheiro foi rentabilizando, gerando efeito bola de neve durante os 10 anos. Quando você realiza compras mensais, o dinheiro do primeiro mês vai render 10 anos. Mas pensa o dinheiro que você colocou no quinto ano. Ele só vai trabalhar durante 5 anos até fechar 10 anos. Então, se você tem um período de 10 anos de investimento, essa parte do dinheiro que você foi colocando mais para o final não vai trabalhar durante todo o período. Por isso a sua rentabilidade média com compras mensais é sempre um pouco inferior. Por isso aqui eu coloquei na tela para vocês uma rentabilidade média de quem faz compras regulares vai ficar na casa de 7 a 11% ao ano para quem faz compras então mensais. Agora nessa tela é muito interessante e explica muito bem essa tabela na esquerda, essa variação da rentabilidade. Eu falei para vocês, a rentabilidade média dos últimos 10 anos foi 14%. Mas veja, vamos olhar ali de cima para baixo. 2024 rentabilizou 18%, 2023 32%. Então só somando esses 2 anos já deu 50% de alta. Em 2022, por outro lado, tinha caído 21%. Em 2021 tinha subido 26%. Em 2020 subiu 22%. 2019 subiu 36%. 2018 caiu 5%. Então você veja que existe uma variação. As empresas podem ser mais lucrativas no ano, pode ter alguma crise, algum problema econômico em algum ano, como em 2022 foi um ano de queda de faturamento e de estabilidade das empresas de tecnologia. E dentro dessa cesta de ações, que tem empresas do mundo todo, mas como eu falei, tem um foco mais nas empresas americanas, as principais empresas são as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então em 2022, quando elas apresentaram resultado ruim,
ele diminuiu de 20%. Por isso você deveria ter um horizonte de investimento de no mínimo 10, 12 anos. No mínimo 5 seria assim o mínimo do mínimo. O ideal seria de 10 para cima. E nesse mesmo gráfico do lado da tabela, você pode ver que o setor de tecnologia pesa 29%, a saúde 14%, comunicações, serviços de telecomunicações 14%, indústrias 13%, finanças 10%, consumação de base 9% e os outros setores vão pesar menos de 5%. Nessa próxima imagem você vê também que os Estados Unidos pesa hoje 79% do peso desse ETF. Não esqueça que um ETF é um investimento onde eles vão colocando as empresas e adaptando os pesos dos países automaticamente. Então esse peso pode diminuir ou pode até subir um pouco. Em segundo tem a Suíça com 4%, Reino Unido com 3%, Japão com 3%, Holanda com menos de 2% e outros países do mundo pesando juntos um pouco menos de 7%. Aqui você tem a lista das 10 principais empresas dentro dessa cesta: Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, que é o Google, você tem Visa, você tem duas vezes o Google ali, porque uma dá direito a votos e outra não, né? Você tem duas ações da Google aqui no top 10, e você tem a Lili, Netflix, Mastercard, então você tem as 10 empresas principais pesando 37%, e todas as outras 200 empresas que compõem esse ETF vão pesar os outros 63% desse ETF, certo? Agora vamos para o nosso terceiro ativo, que é Ruby. Ruby é uma empresa francesa que também tem exploração de sua atividade na Europa toda. Eu poderia dizer que menos de 20% da atividade de Ruby é na França, né? A sede dela é na França, mas é uma empresa globalizada porque ela trabalha com extração, venda e transporte de petróleo e de gás. Você pode ver que no último ano aqui ela se valorizou 21%. E aqui eu quero mostrar a tabela de pagamento de dividendos. Aqui você tem desde 2018, e você pode ver que em 2024 ela pagou 2 vezes, porque teve um dividendo excepcional, ou seja, um dividendo extra, que está ali com a flecha em azul, que foi 75 centavos por ação. Por quê? Ela acabou vendendo uma parte de uma atividade dela, então esse dinheiro ficou no caixa e ela pegou e distribuiu esse dinheiro do caixa para todos os acionistas. Imagine que o dono, o diretor, o presidente tem muitas ações, então quando eles distribuem, eles recebem muito dinheiro. A gente, como investidor pequeno, por consequência, vai receber também, é proporcional por ações. Por isso que quanto mais ações você tem, mais dividendo no total você vai receber. Então ali ela pagou um dividendo normal de R$ 1,98 no mês de março e em novembro ela pagou 75 centavos extra por ação. Em 2024 ela pagou em junho o dividendo normal, em novembro o dividendo extra, e em 2025 ela pagou em junho o dividendo normal de R$ 2,03. Então quero mostrar para vocês algo interessante, ó. Ela pagou R$ 1,98 no começo de 2024, 75 centavos extras no final de 2024 e você tem ela pagando ali em junho de 2025 mais um dividendo. Esse tipo de informação você não vê no gráfico. Eu que inseri essas flechas para vocês verem esse dinheiro extra que entra, que seriam os dividendos. Assim como você tem uma casa e você pode olhar o gráfico de uma casa se valorizando com o passar do tempo, você nesse gráfico não vê os aluguéis. Então você teria que inserir uma flechinha ali dizendo, recebi um aluguel aqui, recebi um aluguel aqui, recebi um aluguel aqui. E esse dinheiro do aluguel é dinheiro entrando no bolso do investidor. Então não esqueça que você tem sempre os dividendos e também ganha com a valorização. Vale olhar o gráfico da Ruby nos últimos 5 anos, que você vê uma queda importante, né? E você vê esse último período ali que eu selecionei, que foi o período que a gente começou a comprar mais massivamente nas recomendações do Renda Gringa. Essa queda que se deu foi pelo conflito da Rússia e da Ucrânia, que afetou o preço do petróleo e do gás, e desde então, quando a gente começou a comprar nesse ponto mais baixo, a empresa já se valorizou aproximadamente 44%, e eu acredito fielmente que ainda é tempo de acumular essa empresa. Ela paga dividendos sem cessar, ou seja, sem parar, há 35 anos e sempre aumentando o valor dos dividendos. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos, desde que eu nasci, a empresa paga dividendo e continua aumentando o valor de dividendo por ação. Se você quer uma ação perene, que a gente chama de aristocrata da Bolsa de Valores, ou seja, uma empresa que paga dividendo há muito tempo e que tem finanças estáveis e simplesmente, como ela tem uma diversificação em vários outros países, isso dá uma segurança maior para o acionista. Então aqui, lembrando que eu citei 3 ativos para você: a AXA Seguradora, o ETF XDEC, que é um ETF com empresas de qualidade do mundo todo, com foco nos Estados Unidos, e a Ruby. São 3 ativos para você começar investindo, nem que seja 20 euros, 30 euros, 40 euros. Basta abrir uma corretora de investimento,
como por exemplo a Trading 212, ou se você está na França, existe uma corretora chamada Bourse Direct, no PA. Enfim, se você está na Bélgica, é a DEGIRO, porque a Trading 212 não funciona lá. Tem um vídeo aqui no canal só falando de corretoras. Você precisa de uma corretora, colocar o dinheiro na corretora e começar a investir. Aqui estão minhas dicas para você. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.